O vírus Ebola contaminou o ser humano porque algumas tribos alimentam de morcegos. A carne do morcego é uma iguaria para as tribos pobres africanas. Artigo escrito pelo professor Edgar Dias de Vasconcelos. O vírus Ebola chegou ao ser humano porque tribos alimentam de morcegos. A carne do referido é uma iguaria para algumas tribos pobres africanas. Existem vários vírus ou bactérias mortais que desenvolveram e multiplicaram em organismos de animais inferiores, entre eles o chimpanzé e o vírus do HIV. Ebola é um vírus hospedado em morcegos africanos. Dado o caráter emergencial da fome generalizada, muitos povos têm que se alimentar de animais portadores de tais vírus, que são mortais ao organismo humano, como cobras, ratos, morcegos e chimpanzés. Ebola desenvolveu possivelmente em uma determinada região da África, em uma vila em Nova Guiné, cujo nome do vilarejo é Guiquedeu, região paupérrima. O povo, para não morrer de fome, tem como opção comer carnes de morcegos, uma tese levantada por cientistas estudiosos da origem do vírus do Ebola. Existem várias denominações de morcegos na África, algumas famosas por hospedar vírus e bactérias mortais. O organismo dos morcegos na África e no mundo são resistentes a todas as formas de vírus. Quando são transmitidos a outros animais, tornam-se mortais. O morcego brasileiro, por exemplo, carrega em seu organismo diversidades de vírus mortais, entre eles o vírus da raiva, doença transmitida ao cachorro, e o referido contamina os humanos, quando contaminado é mortal. A questão é que a fome na África chega a níveis insuportáveis, desenvolvendo hábitos alimentares que deveriam ser condenados pela civilização moderna. Mas, como o capitalismo não preocupa com as questões humanas, a civilização tem que arcar com o preço e a indiferença às questões sociais. Os dois animais transmissores dos piores vírus, HIV, o chimpanzé e os morcegos, o vírus Ebola, são, diante da miséria de tribos africanas, iguarias de primeira linha. As tribos pobres não têm opção a não ser comer carnes de animais portadores de vírus mortais. Se não alimentar dos animais em referência, morre de fome. Historiciza-se ao longo da bacia do Congo. As pessoas pobres comem por ano 5 milhões de toneladas de carne de animais selvagens, incluindo o chimpanzé e os morcegos produtores do vírus Ebola. O problema é que muitos desses animais transmitem doenças mortais aos humanos. O caso específico dos morcegos, que são hospedeiros de diversidades de vírus e bactérias assassinas. Os morcegos, no seu processo de evolução, durante muitos séculos, sempre cheio de vírus em seu organismo. Os mesmos sofreram mutações, transformaram a genética de morcegos resistente a todas as formas de vírus, do mesmo modo o chimpanzé em relação ao HIV. Outro aspecto que deve ser refletido não é apenas a questão de comer carne de morcegos, como eles também têm dificuldades de encontrar sangue quente para alimentar. Portanto, alimentam de frutas. Ao tocar nas mesmas, deixam suas fezes, que podem contaminar animais como chimpanzés, gorilas e outros, contaminando humanos. Na Libéria, um dos países mais afetados pela atual crise, a venda de carne de animais selvagens foi proibida.
A grande questão a ser colocada do mesmo modo que o HIV evoluiu-se geneticamente no organismo do chimpanzé, atingindo os humanos, porque os africanos alimentam da carne do macaco, sendo que o DNA do chimpanzé é praticamente o mesmo do humano, o que significa que, na prática, os humanos na África comem carne com seu próprio DNA. Os europeus importavam sangue dos africanos para usarem gente branca doente em seus hospitais e ainda reexportavam para outros países, inclusive o Brasil. Por esse caminho que o HIV atingiu o mundo pelas instituições europeias. Tal prática contaminou o mundo. Para não pagar altas indenizações, responsabilizou inicialmente a transmissão do HIV como prática sexual de gay, o que inicialmente funcionou devido à ignorância do povo brasileiro. Artigo escrito pelo professor Edgar Dias de Vasconcelos.